Quem é a besta em Apocalipse e o que significa nos nossos dias? O livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, é repleto de imagens simbólicas e profecias misteriosas que geralmente intrigam estudiosos e crentes ao longo dos séculos. Entre essas visões, uma figura se destaca de maneira marcante, a besta mencionada em Apocalipse. Neste vídeo, vamos nos aprofundar neste assunto para entender o significado à luz do Evangelho de Jesus e como elas nos afetam atualmente. Onde está escrito sobre a besta em Apocalipse? Quem escreveu e contexto histórico? A passagem central que descreve a besta encontra-se em Apocalipse 13 versos de 1 a 10. O texto revela uma criatura terrível que emerge do mar, com 7 cabeças e 10 chifres, e sobre seus chifres, 10 coroas. Essa figura também aparece no livro de Jó 41. Em qualquer das referências, este é um ser aliado ou agente de Satanás que desafia os santos de Deus. João descreveu essa criatura estranha quando estava preso na ilha de Patmos. A revelação veio por parte de Jesus Cristo. No contexto histórico, os cristãos enfrentaram perseguições e muitas tribulações, e o Apocalipse oferecia consolo e esperança ao retratar o plano divino para a redenção da humanidade. Apocalipse 13 descreve não apenas uma, mas 2 bestas. A primeira. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres, 10 diademas, e sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. A segunda, vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Qual o significado dessa visão? A interpretação teológica varia, mas muitos estudiosos concordam que a besta representa o poder maligno que se opõe a Deus e à verdade. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade, abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo. Para entender o que significa precisamos contextualizar. Então, para os leitores de João, este animal representava o governo romano. Para nós, ela simboliza qualquer poder mundial que se opõe aos que servem a Deus. Na descrição do versículo 3, encontramos que uma de suas cabeças era como que golpeada com a morte. Isso significa a tentativa de Satanás de tirar a autoridade de Cristo, uma vez que este governa pela graça após a sua ressurreição. O fundamento dessa imagem, portanto, é que o poder do adversário não será destruído com facilidade, ou seja, mesmo que um império maligno caia, outro se levante em seu lugar. A visão e descrição da função desses animais mostra que o cristão precisa compreender, em primeiro lugar, a soberania de Deus. Além disso, depois de avisados, devemos manter a fé, resistir às influências do mal para manter a imagem de Deus no ser humano que Deus criou. Lições para o cristão: um comportamento segundo o Evangelho. O estudo da besta em Apocalipse 13 não deve ser apenas uma análise teológica, mas uma fonte de orientação prática para a vida cristã. Isso porque a perseguição e tentações dessas simbologias têm equivalentes na vida cotidiana. Por exemplo, os cristãos sofrem desafios constantemente, mas precisam permanecer fiéis e resistir às tentações, pois o propósito é desviar-nos de adorar a Deus. A besta, portanto, representa a sedução do mal e nos lembra da necessidade de discernimento e firmeza na fé. Nesse sentido, o Evangelho de Jesus Cristo é a luz que ilumina o nosso caminho para viver de acordo com seus princípios. Assim, em um mundo cheio de distrações e influências contrárias aos ensinamentos bíblicos, a mensagem é clara: permaneça firme na verdade, mesmo diante das pressões da sociedade. Essa passagem nos leva a examinar a nossa própria vida e como está a nossa fé. Isso porque as forças contrárias que essa simbologia representa podem nos influenciar a levar a palavra de Deus com pouca importância. Por esse motivo, é importante examinar sempre as Escrituras contrapondo valores e ensinos essenciais que preservam a nossa lucidez e condição humana. Isso porque a mensagem é clara: o cristão deve permanecer fiel, resistindo às tentações e influências que se opõem à verdade bíblica.
Uma vez que a besta pode assumir diversas formas ao longo da história, mas a resposta do crente deve ser constante e adorar somente a Deus e permanecer firme na fé, independentemente das circunstâncias. Este convite à reflexão sobre o significado da besta em Apocalipse 13 não é apenas uma jornada teológica, mas uma chamada à ação prática na vida diária.